E aí galera, Giro Flu na área, seu giro de notícias do Fluminense. Não estamos bem, estamos muito mal. Inclusive esse vídeo é um tom de desabafo. Eu não tô assim. Estamos chegando a uma situação crítica, uma situação onde há necessidade de olharmos com um olhar mais criterioso a situação do Fluminense, do clube, termos um pouco de autocrítica também a respeito do nosso trabalho, de como a gente avalia o time como um todo, principalmente. Estou falando isso para o senhor Fernando Diniz, ele que a gente já ovacionou tanto, já comemorou junto com ele, vitória Fluminense, mas ultimamente ele tem tomado algumas decisões estranhas. E é verdade também que o Fluminense está mal, o Fluminense talvez não está dentro daquele nível técnico que esteve no ano passado. E algumas pessoas podem apontar a questão da preparação física, mas até quando isso vai ser uma espécie de muleta ou desculpa para o desempenho abaixo do que é esperado para o Fluminense? E é bem verdade que temos que abrir os olhos. Já foi o Campeonato Carioca, está começando o Campeonato Brasileiro e as próximas competições. Libertadores já começou também. Mas antes de falarmos um pouco sobre esse jogo, gostaria de pedir a cada um que está chegando ao canal, assistindo os vídeos, tem gostado do conteúdo, que possa estar se inscrevendo, deixando o like, deixe seu comentário aqui também, compartilhe com seu amigo tricolor, com algum amigo também que gosta de futebol, quer também comentar, dar seu palpite, para que possamos fortalecer nossa comunidade do Giroflu. Estamos presentes no Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. E também estamos presentes no Twitter, né? O famoso X atualmente. Pois bem, vamos respirar fundo porque a situação é crítica. O Fluminense, né? Foi um jogo assim que prometia fortes emoções já desde o começo. O Fluminense já teve uma postura totalmente diferente, né, de outros jogos. Até me surpreendi. O Fluminense estava marcando pressão, saída de bola, buscando ter as ações do jogo, né? O Fluminense até tem, né? Busca a posse de bola, busca manter a posse de bola, mas o Fluminense estava marcando pressão na saída de bola do Bahia. Isso poucas vezes eu vi o Fluminense fazendo, e o Fluminense começou jogando muito bem. A formação do Fluminense, ela praticamente foi a mesma que tem jogado, né, esses últimos jogos, com exceção do Marcelo, que foi substituído, e também do Felipe Melo. No lugar do Marcelo entrou o Diogo Barbosa e no lugar do Felipe Melo entrou o Manuel. Mas o Diniz, mais uma vez, insistindo em manter o Martinelli como um cara improvisado. Inclusive tem notícias que ele tem tentado, né, colocar também improvisado também, mais uma vez, o Gabriel Pires como zagueiro. O que é simplesmente, assim, eu acho irracional, porque se a gente olhar o elenco do Fluminense, temos bastante opções. O Felipe Andrade, que até teve boas atuações, o Diniz começou a testar também ele. O Fluminense tem o Manuel, que voltou de suspensão por conta do doping acidental que ele se envolveu. Tem o Antônio Carlos, que foi indicado pelo Fernando Diniz, né, e foi contratado nessa temporada. Tem também a gente pode botar o Thiago Santos, né, que tem jogado de zagueiro. Eu acredito que ele vai jogar só assim no Fluminense de agora em diante. Mas bem é verdade também que ele é um cara improvisado, ele não é um zagueiro de origem. O Felipe Melo também a gente pode botar, né, como um zagueiro. Ele também não é um zagueiro de origem, mas tem atuado praticamente mais de um ano nessa posição no Fluminense. Eu não sei se eu estou esquecendo de mais alguém. Tinha também o David Braz, mas o David Braz ele foi vendido, né, pro Fluminense e não atua mais pelo clube. Enfim, se a gente for olhar, tem no mínimo 5 opções para a zaga do Fluminense, né, que o Fluminense pode colocar. Então, 5 zagueiros num time como o Fluminense, eu acredito que é muita opção. É muita opção. Então, por que o Diniz continua insistindo
é em colocar alguém improvisado. Porque, ao meu ver, você colocando improvisado, como ele tem feito nos últimos jogos, quando ele não coloca, agora no caso ele já tem começado o jogo com o zagueiro improvisado, que é o caso do Martinelli. Mas no segundo tempo, quando geralmente o Fluminense está perdendo, ele sempre recua o André, tira o zagueiro e o André fica jogando de zagueiro. Falando mais precisamente sobre o André. Quando ele faz esse tipo de substituição, a meu ver, é prejudicial para o André. Porque, queira ou não, a venda do André é algo importante para o aspecto econômico do Fluminense. E o Fluminense, né, vendo, né, o seu ativo, que é o André, jogando e falhando em algum momento, né, na zaga, por conta desse tipo de procedimento, isso pode desvalorizar o jogador. Além de que, quando você perde o poder de marcação do André e também de saída de jogo que o André tem no meio campo, você também tá meio que fragilizando o setor ali do meio campo do Fluminense, trazendo essa peça para a zaga. Então, por si só já é algo estranho, no mínimo é o que a gente pode afirmar. Mas enfim, o Fluminense vinha jogando bem, marcou um gol cedo e aí caiu uma chuva fortíssima, né, em Salvador, e o Fluminense acabou ficando ali naquela situação, né? Tava com o resultado já ali bom no começo de jogo, mas aquela chuva atrapalhando o jogo, né? E aí o juiz decide paralisar a partida. E na regra diz o seguinte, que o juiz tem a prerrogativa, né, de parar a partida. Ele pode parar por 30 minutos, e dentro desse tempo de 30 minutos, a comissão arbitral, né, que forma ali o corpo de juízes na partida, eles podem ir esporadicamente durante esses 30 minutos, dentro desses 30 minutos, verificar as condições do campo. Se o campo oferece condições, eles avaliando o campo, eles podem ver se pode ou não ter a condição de retornar à partida. E após esses 30 minutos, o juiz pode adiar por mais 30 minutos a decisão. E se mais uma vez eles verificarem que não há condições, o jogo é adiado. Geralmente é adiado para o dia seguinte. Mas aí, em tudo isso havia um grande problema, porque o Fluminense já estava com data de retorno marcado, né? O voo marcado para o Rio de Janeiro. Até por conta do calendário, o Fluminense já vai começar a preparação para o clássico sábado, né, contra o Vasco, e semana que vem já tem jogo na Libertadores. Então, o Fluminense ter esse jogo adiado para o dia de hoje, para ser feito durante a manhã, o restante do jogo, ou até a tarde, seria um desastre. Pois bem, o jogo foi adiado, o jogo foi paralisado e retornou. E ele retornou por volta de 15 minutos do primeiro tempo. E o Fluminense voltou, assim, um pouco lento, um pouco, assim, fora de sintonia do jogo. E o Bahia foi buscando o resultado, foi imprimindo pressão no Fluminense. E o Bahia consegue empatar o jogo nos finalzinhos do primeiro tempo. Empata o jogo e volta o Fluminense para o segundo tempo da mesma maneira. E o Fluminense sem ritmo, sim, parecia um outro time. Não parecia aquele mesmo Fluminense que estava brigando pela bola no começo do jogo. E aí o Bahia vira a partida. E aí quando o Bahia vira a partida, lá pelo volta de 15, 20 minutos do segundo tempo, o Fluminense fica perdido e o Diniz ainda mais perdido, porque ele faz aquilo que ele sempre faz quando o Fluminense está perdendo. É o que eu falo, o Diniz, ele é um cara que, ao meu ver, ele não tem uma variação tática. Ele sempre tem a mesma estratégia. O Fluminense está perdendo, tira os zagueiros, coloca lateral, coloca atacante, desmonta o sistema defensivo, deixa o meio campo também cheio de buracos e coloca atacante, vai colocando atacante. E os atacantes também ficam perdidos, porque eles vão ficar disputando espaço entre eles ali dentro da área, outros vão ter que ficar voltando para buscar jogo, e vira um salseiro o time, sinceramente.
E quando o Fluminense está perdendo, ele geralmente bota um zagueiro, tenta fazer com que o time continue ali com uma pressão, marcando a saída de bola, ou então valorizando a posse de bola. É essa a estratégia do Diniz. E aí o Diniz faz as alterações. Em dado momento da partida, o Fluminense não tinha zagueiro, não tinha um sistema defensivo coeso e com 6 atacantes. Cara, como que um time desse vai produzir? E já considerando que o jogo já tinha um desgaste em si por conta da chuva, o gramado estava muito pesado. Então, aquele estilo de jogo de posse de bola do Fluminense foi por água abaixo, literalmente. Depois da chuva, e simplesmente não tinha como o Fluminense produzir e ter um bom resultado diante daquela situação. O time totalmente remendado após as substituições. E, sinceramente, é absurdo. E aí, na coletiva, o Diniz falou uma coisa que só uma coisa que eu concordo com o Diniz. O Fluminense voltou fora de sintonia depois da paralisação. Mas se isso aconteceu de fato, mostra que é um erro da comissão técnica. Porque se o jogo foi paralisado, ele não foi adiado, ele não foi cancelado. Ele foi paralisado, ou seja, haveria uma expectativa que o jogo retornasse. E o jogo retornando, os jogadores deveriam estar aptos para voltar em condições físicas de preparação, de aquecimento, para retornarem a partida o melhor possível, entendeu? Porque o jogo não foi cancelado. Então não deveria haver um relaxamento. Não estou dizendo que isso aconteceu, mas se o Diniz detectou que isso aconteceu, é um erro também da comissão técnica. Para mim isso é evidente. E aí, diante de todo esse caos, o Fluminense fica, assim, eu acredito que em um estado de choque. Porque o Fluminense vai ter uma semana decisiva. O início de Brasileirão é ruim. Empatou em casa, perde fora do Bahia. E agora vai ter clássico contra o Vasco. Clássico quentíssimo, por conta de toda a rivalidade que o Fluminense vem alimentando com o Vasco, por conta do Maracanã, da licitação. E até mesmo pelo direito que a torcida do Fluminense tem de ficar no setor sul, que o Vasco também quer ficar lá, ou seja, contra qual time for. Eles se acham no direito histórico, ou sei lá de quê, de se manter no setor sul, sendo que a administração do Maracanã atualmente é do Flamengo e do Fluminense. E o Fluminense já estabeleceu que fica no setor sul e o Flamengo no setor norte. Então o Fluminense jogando no Maracanã, o setor sul é do Fluminense. Isso aí não tem muito o que discutir. Mas para o Vasco, tem. Enfim. E além dessa questão da rivalidade contra o Vasco, também tem a questão da Libertadores. O Fluminense vai jogar fora de casa contra o Cerro Porteño. O jogo também promete ser difícil, porque o Cerro Porteño precisa marcar pontos. O Cerro Porteño perdeu o jogo. Na verdade, ele ganhou, né, contra o Alianza Lima. Tem 3 pontos, Cerro Porteño. O Colo-Colo tem 3 pontos e o Fluminense tem 4. Então, se o Fluminense perde esse jogo contra o Cerro Porteño, ele fica numa situação um pouco delicada, porque serão 2 jogos em sequência fora de casa na Libertadores. Pega o Cerro Porteño agora e depois pega já o Colo-Colo também fora de casa. Então é um cenário complicado. Então é isso, galera. O Fluminense está nessa situação complicada. Deixa aí seu comentário, o que você acha. O Fluminense tem condições de voltar aos melhores momentos que protagonizou no ano passado? Deixa aí seu comentário. Saudações tricolores.